Antes de iniciar qualquer discussão, é importante esclarecer que as variações de registro na impressão são inevitáveis. No entanto, elas só são toleráveis dentro de certos limites. O que a literatura considera como aceitável são variações que não ultrapassem meio ponto de retícula. Então, para uma retícula de 60 linhas por centímetro, isso equivale a 8 centésimos de milímetro. Para trabalhos de maior qualidade, que utilizam lineaturas maiores do que essa, as tolerâncias são menores. Então, isso depende muito do nível de qualidade do próprio trabalho. Os problemas de registro na impressão, que alguns chamam de fora de registro, outros de fuga de registro, são problemas muito comuns que ocorrem frequentemente e envolvem variáveis associadas aos papéis, à confecção da chapa, ao taque da tinta, à regulagem da impressora e se referem a não coincidência de posição das cores entre si ou da imagem em relação ao centro da folha, ou a posição do corte, a posição da dobra, ou a posição do corte-vinco em relação à imagem impressa e outros fenômenos. Para facilitar a compreensão, nós vamos dividir por tipo. E o primeiro tipo que nós vamos analisar é aquilo que é chamado de abertura em leque do papel. As folhas abrem em direção aos cantos da contrapinça da folha. Essa expansão se deve à absorção de umidade e ao inchamento que as fibras sofrem ao absorver a umidade. A celulose de que é feito o papel tem a característica, por ser higroscópica, de absorver umidade e aumentar muito de diâmetro. Ela chega a aumentar 4 vezes o diâmetro e pouco no comprimento. Então, como o papel tem um sentido de fibra predominante, as folhas tendem a abrir predominantemente no sentido contrário à direção de fibras. A maneira usual é que as fibras estejam paralelas à pinça da folha, ao lado maior da folha, e, portanto, como elas incham e umas fibras exercem ação sobre as fibras vizinhas, o papel sofre uma expansão no sentido perpendicular à direção de fibras. No caso de bobinas, as fibras obrigatoriamente estão alinhadas no sentido do comprimento. Então, o papel abre no sentido transversal. A variação dimensional, que é chamada nesse caso de fan-out, não deixa de ser o mesmo fenômeno, só que é específico para máquinas rotativas, para bobinas. Então, o papel tende a sofrer uma expansão no sentido transversal em relação ao comprimento da fita. Esse tipo de variação não tem como ser evitado. Não existe maneira de controlar perfeitamente, completamente as distorções que ocorrem próximas das laterais da bobina ou próximas da contrapinça da folha. O que se pode fazer são pequenas correções para minimizar o efeito. Agora, é praticamente inevitável que alguma variação aconteça. Não existe papel perfeitamente estável. A celulose não é uma matéria-prima estável. Ela absorve água e muda de tamanho. E, portanto, esse é um fenômeno que os envolvidos têm que compreender, têm que aceitar e procurar minimizar o impacto tanto quanto possível. O que se pode fazer para minimizar o impacto é evitar a imposição de elementos delicados, que tenham muitos detalhes importantes, próximo dessas áreas das bobinas ou das folhas. Texto vazado, por exemplo, de corpo pequeno, serifado, itálico e coisas parecidas. Nas impressoras rotativas existem recursos que permitem encolher a bobina no sentido da largura, instalando roletes ou sopro de ar próximas do centro da bobina, forçando a bobina a descrever um arco de maneira a aliviar ou a encolher ligeiramente o papel nas extremidades, diminuindo, portanto, a aparência da variação de registro que acontece nessas áreas. A maneira de identificar que houve abertura em leque é comparar as cruzes de registro próximas da margem de pinça da folha com as cruzes de registro próximas da contrapinça da folha. Em geral, a primeira cor vai sofrer uma expansão maior do que a segunda, do que a terceira e assim por diante.
Então, a visualização que o impressor vai ter é de que a primeira cor imprimiu mais larga do que a segunda mais larga do que a terceira e assim por diante. É isso que a gente chama de abertura em leque. Esse problema é agravado quando o papel é alimentado na impressora com as fibras invertidas em relação à condição ideal. O papel sempre deve ser alimentado na impressora com as fibras paralelas ao lado maior da folha, ou paralelas aos eixos dos cilindros da impressora. Quando a fibra é invertida, ou seja, ela entra perpendicular aos eixos dos cilindros, essa expansão é maior, visto que as fibras aumentam o diâmetro e se expandem no sentido transversal ao movimento do papel. O problema é ainda mais grave quando o papel é cortado fora de esquadro ou com as bordas côncavas ou convexas porque a faca da guilhotina estava ligeiramente empenada, ou então porque o papel ficou exposto ao ambiente e as bordas se tornaram onduladas. Então, essas situações tornam o problema mais grave, amplificam o efeito.